Santiago. O Santiago, ele é egresso do curso de Direito da Unifam e agora é mestrando, né, em Direito Público pela Unicinos. E eu queria te dizer, Santiago, que... Eu queria te dizer que é com... Mas eu acho que também não está funcionando. Aí. Eu queria te dizer que... É a conspiração. Isso é um boicote contra a hermenêutica. Isso é um ataque do positivismo. Eu queria te dizer que com grande satisfação que nós te recebemos aqui na nossa casa, mais uma vez, te dizer que eu tenho, sou muito honrado por ser teu professor. Você foi um aluno muito dedicado, né? E agora está aí, é colega. Santiago está concluindo o mestrado em Unicinos, tá? Eu nunca digo que o Santiago é meu filho, porque como ele é pai, pela lógica eu seria avô, né? E eu não... Falta um pouco de tempo para chegar nessa condição. Na verdade, eu já programei a condição de avô. Eu estou preparando para me unir à família do professor Fabrício. Essa semana eu descobri que ele está grávido de uma menina. Então eu já estou treinando para fazer um menino agora. E aí sim, daqui uns 20 anos, 25, quem sabe. Mas eu quero ser avô, né, de alguém relacionado à família do professor Fabrício. Meu sonho é esse. Tá bem. Então, desde já passo a palavra para o Santiago, já fizemos uma escola, depois dica sobre a questão da hermenêutica, que é o problema fulcral, né, professor, do momento. Bem? Muito obrigado, professor Cristiano, pelas palavras gentis. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Vitor Hugo e à comissão, de uma forma geral, pelo convite. Para mim é um prazer imenso retornar a essa casa, em primeiro lugar. Antes de tudo, antes de falar em hermenêutica, a gente tem que falar de pessoalidades, enfim, porque daqui para frente a única coisa que nós não falaremos é de pessoalidades. Então, mantemos ela no início do discurso, né, professor? Além de ser um prazer, faz pouco que saí dessa casa, é verdade. Em janeiro de 2010 eu me formei, tive o prazer de ir para Unicinos, estudar especificamente a hermenêutica jurídica, mas na verdade com de cariz filosófico, e num segundo momento a nova crítica do direito, que é essa formulação rica do professor Lênio Luiz Streck. Então, na verdade, as palavras que eu vou proferir aqui rapidamente para tentar transformar isso tão logo possa em um debate, uma conversa, porque é assim que se faz a hermenêutica. A hermenêutica é intersubjetividade e não subjetividade. Então, vou procurar acelerar essa fala. Para começar a conversar sobre hermenêutica, a gente pode começar por um lugar comum, da onde vem o termo hermenêutica, né? Vem de Hermes. Hermes era um semideus na Grécia, mas isso todo mundo sabe. Ele fazia a intermediação entre o céu, os deuses, né? E os terráqueos, né? A Choudra. Então, o que acontece? É muito importante dominar esse semideus, né? É muito importante dominar Hermes, porque Hermes detinha como mensageiro, ele detinha essa importância que é a conexão da informação entre céu e terra. Mas isso é um lugar comum, como eu disse, né? Como se desvela, como se põe fim ao lugar comum? Descascando a sua casca de sentido, significa dizer, nós temos que abrir e perquirir, abrir o que tem dentro, né? Hermenêutica é um pouco disso, revirar o chão linguístico, significa desfazer a sedimentação dessa crosta que a tradição produz e embaixo dela revelar o ser. Então, essa hermenêutica que nós vamos conversar, é importante diferenciar ela da metafísica, do que ela propôs superar, e depois tratarmos um pouquinho desse antirrelativismo
e depois no que ela se converte em termos de uma teoria do direito, certo? Então primeiro vamos ficar no nível filosófico. A hermenêutica, então, ela não é relativista. Significa dizer, ela não é comentário de futebol. Eu não posso dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Hoje eu analiso o Neymar, amanhã eu posso dizer que ele jogou bem, mas ontem eu disse que ele jogou mal. Não, nós não temos necessariamente uma coordenação e uma coerência, nós não respeitamos integridade nenhuma. Podemos falar o que quisermos. Bom, o direito não é assim. O direito tem uma história, o direito, daí o professor Lenin Streck diz, o direito tem um DNA, você tem que respeitar o DNA do direito. O que se disse ontem é importante para o que se vai dizer hoje, e é muito mais importante para o que se vai dizer amanhã. Logo, o relativismo não tem espaço dentro da hermenêutica. Sempre, e isso é importante porque sempre que se diz algo, sempre que se interpreta, se coloca na verdade uma questão de algo objetivado. Sempre que eu digo alguma coisa sobre alguma coisa, na verdade eu já tenho noção disso. É algo que antecede. O nome desse algo que antecede, pré-compreensão. Pré-compreensão é um conteúdo que partilhamos como sociedade, como comunidade, de sujeitos que interpretam, que estão fadados a interpretar. Vejam, não existe vida sem interpretação. A vida é interpretar, nós somos condenados a isso. Desde o Crátilo, que é o primeiro livro de filosofia da linguagem, nós estamos obrigados a interpretar. Então, o sonho da escola exegética do direito lá, e da pandeística, e de todas aquelas teorias que sonhavam num direito que diria os sentidos pela própria lei, que a lei teria o seu próprio sentido, e que o sujeito era proibido de interpretar, aquilo é um sonho. É um sonho que não tem como ser realizado, porque nós estamos hermeneuticamente vivendo, temos que interpretar, somos obrigados a interpretar. Pois bem, a partir daí nós temos então uma conversa sobre essa diferença de o que era uma hermenêutica, ou aliás, de como é que se colocava a metafísica, né? De como é que ela era no seu sentido clássico, como é que ela passou a ser no seu sentido moderno, e de como a viragem linguística, trazida a cabo principalmente por Heidegger, vai superar essa situação. Então, primeiro nós tínhamos uma noção metafísica de Aristóteles, que considerava que o sentido das coisas estava na sua essência. Significa dizer, eu deveria perquirir pela essência. Então, conhecer e saber e ser eram coisas que se extraíam da essência das coisas. Isso era o sentido aristotélico. Com a modernidade, nós temos então um homem que se questiona. A razão passa a conduzir um processo de reflexão. Então, o que é o homem da modernidade, né? O solis ipsus, né? Esse homem é justamente um ser que tira o sentido da essência das coisas e passa a assimilar o sentido na sua consciência. Então, agora as coisas não são o que simplesmente são o que eu interpreto delas serem. Então, o sentido antes estava nas coisas, e agora o sentido se muda para dentro da consciência. Nome do primeiro sentido: objetivismo. O objetivismo é o sentido contido nas coisas. O homem da modernidade produz o subjetivismo, que é o sentido das coisas que passa a estar no sujeito. Pois bem, o que a hermenêutica vem a fazer a partir da viragem linguística, né? Que é essa revolução copernicana de entendimento de que os sentidos não estão nas coisas e não estão muito menos na cabeça do sujeito, na sua consciência pensante do ser que pensa a si próprio, né? Mas o sentido vai estar, na verdade, na linguagem. A linguagem, então, passa a ser um determinante. A linguagem passa a ser um médium aonde as coisas se dão. E a hermenêutica é o desvelar dessa verdade, dessa situação que já não é mais parte de um objetivismo e também já não é mais parte de um subjetivismo, mas sim uma cadeira no meio. Para que vocês entendam um pouco dessa história, eu conto rapidamente aqui uma obra que, eu disse de passagem, professor, está no meu primeiro capítulo da minha dissertação, esse sim já construído, ainda os outros faltam, mas que é uma obra de Shakespeare, William Shakespeare, que chama-se Measure by Measure, medida por medida. E ela conta rapidamente, em linhas bastante gerais, a história do Duque de Viena, que precisa, para evitar o desgaste político de aplicação das leis, porque as leis estavam, como ele mesmo diz, dormindo, não eram aplicadas,
e muito rigorosas. A sociedade então estava descambando numa situação sem controle, e ele, para evitar o desgaste político de aplicar as leis, ele coloca no seu lugar o juiz Ângelo. Ângelo, então, é um poço de virtudes, como diz o professor Streck, e ele é o sujeito que fica encarregado de aplicar as leis. Pois bem, Cláudio, que fornica com a sua noiva antes do casamento, é preso por isso e determinada então a pena capital. Ele iria ser morto por ter fornicado com sua noiva antes de casar, e isso era proibido porque tinha uma lei, mas todo mundo fazia isso, percebem? Todo mundo fazia isso, só que Ângelo não quer mais que essa situação continue assim e passa a aplicar as leis com o devido rigor. A irmã de Cláudio, que é uma pré-freira, ainda não é freira, ainda não fez o seu voto, mas está no caminho da castidade, muito bonita, comparece perante Ângelo para pedir clemência e diz para Ângelo: por favor, você tem que liberar o meu irmão Cláudio, porque veja, Jesus perdoou todos os pecados, né? E mesmo assim nos encaminhou ao reino dos céus. E Ângelo diz: mas veja, não sou eu quem condenou o seu irmão à morte, é a lei, pois a lei condenou o seu irmão à morte. Mas a jovem prossegue nas tentativas, até que o abandona o juiz Ângelo. No outro dia ela volta, e Ângelo, tomado pela volúpia, né, e pela a boa aparência, a beleza daquela moça, diz, e recai totalmente, dizendo: pois bem, liberarei seu irmão da morte se dormires comigo. Veja, num dia ele era escravo da lei, porque ele não quis liberar o Cláudio, porque ele disse: eu sou um servo da lei, não sou eu quem condena é a lei. Mas no outro dia ele se torna senhor da lei e a afasta. Isso é objetivismo e subjetivismo, percebem? Na clareza de Shakespeare, objetivismo de alguém que era escravo da lei, e depois o subjetivismo de alguém que se assenhora dela. Pois bem, o que é hermenêutica é? Hermenêutica é uma cadeira no meio desse trajeto, né? Então, desde a segunda década, mais ou menos, do século XX, Martin Heidegger, a partir de basicamente duas obras, a Hermenêutica da Faticidade e Ser e Tempo, então traz essa nova visão da linguagem, colocando no meio da filosofia e dizendo então que, a partir de agora, a hermenêutica, na verdade, não é simplesmente a verificação da interpretação na consciência do sujeito interpretante, mas é sim a condição de possibilidade de um modo de ser no mundo. Significa dizer, você é por causa da linguagem, o seu limite é a linguagem, e você não é senhor da linguagem, você não maneja sentidos, pelo contrário, você é manejado pela linguagem, você só vai até onde a linguagem te permite. A partir dos anos 50, Hans-Georg Gadamer, a partir da sua obra-prima, o Verdade e Método, que na verdade deve ser lido como Verdade contra o Método, né? Porque para se atingir a verdade não se pode utilizar um método, basicamente é isso. Então, aí sim, a filosofia hermenêutica de Heidegger dá a sua guinada e vira uma hermenêutica filosófica, né? Baseada na tradição, juntando conceitos de historicidade aí, de outros autores. Então, a partir desse momento, é importante perceber que não se pode mais ser escravo da lei, ou seja, o juiz exegeta, agora já pensando um pouquinho do direito, o juiz exegeta, né? E o juiz senhor da lei já não são mais bem-vindos num paradigma filosófico, né? E o direito não pode ficar alheio a essa modificação desse paradigma filosófico, não pode assistir de longe, não é um filme que passa, certo? É um evento que está acontecendo. Daí vem então a nova crítica do direito do professor Leno Streck, que é uma combinação das teorias
dessa matriz da hermenêutica filosófica, calcada então na primeira viragem de Martin Heidegger e depois de Hans-Georg Gadamer, com Ronald Dworkin e a sua teoria da integridade do direito. Significa dizer uma série de coisas pode-se dizer a partir então da nova crítica do direito. Primeiro, que o direito não é um dicionário, não se fixa sentido do texto com outro texto, né? Não se pode fixar um conceito de uma norma, um conceito de um princípio, escrevendo outro artigo. Não é assim que funciona. Você não interpreta, a lei não interpreta pelo sujeito, o sujeito que interpreta, certo? Não existem também perguntas antes das respostas, elas só geram conceitos sem coisas, e é justamente isso que acontece. Quando se decide com base em teses, e é isso que tem sido feito hoje, o caso concreto morreu, o caso concreto, o fato, a faticidade do direito tem derrapado na curva. Então, o que se decide hoje, os juízes decidem hoje é com base em teses, ninguém conhece mais ninguém, as partes, quantas coisas são decididas, chamadas matérias de direito, quando na verdade direito e fato não são cindíveis, eles têm que viver colados. Outro problema que já se verificou e que também não se pode admitir é essa separação de direito e moral. Direito e moral são co-originários, e isso já vem desde Habermas, que é um acerto da teoria. Significa dizer, você não pode tirar a moral de dentro do direito como tentaram fazer os exegetas, mas também não pode trazer a moral quando lhe interessa. Trazer a moral, não, só um pouquinho. Agora isso aqui para mim me parece injusto, então vou decidir conforme a minha consciência e vou nesse caminho. Não é assim que funciona. A moral não pode ser trazida, e é isso que Luiz Roberto Barroso e Companhia Limitada fazem. Trazem a moral junto nessas ponderações que a gente vê por aí, juiz decidindo conforme uma ponderação, uma esquizofrenia jurídica, porque a gente pondera o que quer. Ou alguém vai me dizer, alguém tem coragem de dizer que o cara atingiu o objetivo da lei, ou seja lá o que for, ou concretizou a Constituição ponderando? Mas isso é brincadeira. Isso é brincadeira, porque o juiz decide o que quer e depois diz que ponderou. Mas eu ponderei, eu joguei os direitos fundamentais desse lado e depois do outro, e nós fizemos uma balança e eu decidi. E não é conforme a minha consciência, porque foi a ponderação. Eu tenho Robert Alexi atrás de mim, né? E a teoria da argumentação jurídica, que é uma falácia, que nem na Alemanha foi aplicado onde ele escreveu. Nem o Tribunal Constitucional Alemão faz. Nem o Bundes faz, por que nós vamos fazer? Né? Então esses problemas de discricionariedades, decisionismos e arbitrariedades é o que nós precisamos enfrentar, e é isso que a nova crítica do direito vem fazer, porque existe então, como Dworkin já apontava, um aguilhão semântico lá no positivismo, nos positivismos, que é uma coisinha que eu já vou abordar, né? Que é importante a gente separar, e tudo isso na verdade é derivado de uma incompreensão do que é positivismo. A gente gosta de descer a lenha, né, no positivismo, mas a gente nem sabe exatamente no que a gente está tirando, certo? Então, antes de nós formularmos as nossas críticas, de nós nos tornarmos antipositivistas, nós precisamos delimitar, dizer quem é inimigo e quem é amigo, sob pena de fazer fogo sobre tropa amiga, tá? Então, esse aguilhão semântico, que é o que o Dworkin denuncia, que nada mais é que o quê? O positivismo, esse positivismo, já o segundo positivismo, que não é o primitivo exegético, mas é o normativista, né? Esse positivismo fático que nós vemos aí agora, de Caiz Kelseniano, e também de Hart, né? Que é um positivismo que trata o quê? Que sempre desemboca na discricionariedade. Portanto, meus caros, se vocês querem uma definição de positivismo, eu lhes dou uma importante dica. Sempre que vocês verem discricionariedade na decisão, sempre que vocês verem a possibilidade da escolha das respostas, sempre que o juiz tiver a liberdade de promover um decisionismo, significa dizer, decidir conforme a sua consciência, sempre se está diante de um positivista. Essa é a fórmula que tem que ser enfrentada. Então significa
Então significa, professor Cristiano, que na verdade nós defendemos uma resposta, então em direito existe uma resposta, então direito é matemática. Direito é matemática, porque se tem uma resposta, 1 mais 1 igual a 2. Não, meus caros, direito não é matemática, direito não é lexicográfico, não é ciência exata, tem uma metodologia própria. Tá? Não serve essa epistemologia lá de Descartes para cá, toda essa epistemologia que atingiu um corte opressor dentro da metodologia, tem que ser superada mediante hermenêutica. A hermenêutica é a possibilidade de uma construção de uma resposta dentro do direito, considerando a sua historicidade, a sua tradição e a sua integridade e a sua coerência. Algo que até agora nenhum positivismo fez. Então, os positivismos, como eu disse, eles tiveram origens, nós podemos falar, desde o século XVIII, com essa história de codificação, algo que é parecido. Depois nós passamos por um positivismo primitivo, ou exegético, que na França era o exegetismo, na Alemanha era o pandectismo. Depois nós passamos para esse positivismo, sim, enfrentado por Kelsen. Kelsen enfrentou o problema desse afastamento, digamos, da moral, que era o sonho exegeta, né, de deixar a moral completamente alijada do direito. Kelsen, então, é alguém que enfrenta essas questões juntamente com Hart e oferece um outro positivismo que derrapa novamente. Aí eu venho dizer, como eu disse para vocês, um fator importante para identificar o positivismo: discricionariedade. Não falei? Pois bem, está lá. Quem não acreditar em mim, abre. Finalmente, obrigado. Quem não acredita em mim, abre o Teoria Pura do Direito e olha o capítulo 8º, certo? Que é o capítulo que trata da interpretação, aonde o Kelsen vai falar justamente dessa moldura da norma, que quando o juiz não encontra uma norma redondinha para aplicar, ele deve manter-se dentro de um entendimento, onde ele terá liberdade para utilizar sua discricionariedade, porém mantendo-se na moldura da norma, pois está aí a discricionariedade. Hart faz isso também? Faz também. No seu The Concept of Law, o conceito do direito, ele vai falar sobre as texturas abertas, que são as normas que têm uma textura que cabe ao juiz defini-la. Ou seja, de novo nós caímos na discricionariedade. Ninguém escapa dessa curva. Tá? Então, e no Brasil? Como é que acontece essa questão? Como é que o Brasil encarou isso daí? Rapidamente, então, aos problemas do Brasil. Nós tivemos no Brasil um período ditatorial pré-Constituição de 88. Um atraso, você não tinha o que defender. Basta lembrar que o juiz que não fosse a la bouche de la loi, que não fosse uma boca da lei, então existia uma obrigação de exegetismo, né? Você tinha aposentadorias compulsórias. Para quem não sabe ou não lembra, pensem no caso do Sepúlveda Pertence. O Sepúlveda Pertence, ele era promotor de justiça do Distrito Federal. O AI-5, o Ato Institucional 5, aposentou ele compulsoriamente. Como ele tinha meses de casa e o salário era proporcional, ele ganhou centavos por mês da União, né? Então, isso significa o quê? Nós tínhamos alguém que estava preocupado em fazer um direito um pouquinho desviante da determinação militar e o cara foi aposentado compulsoriamente. Imagina se fosse assim hoje, se começassem a aposentar compulsoriamente todo mundo que desviasse do correto. Entendem? Bom, aí vem a Constituição de 88. Bom, os males acabaram porque a Constituição inova na linha do que vinha sendo feito internacionalmente. Você tinha as constituições da Itália, Portugal, Espanha, constituições que positivaram direitos sociais, primeira e segunda geração, indo além, né? O Brasil vem com a Constituição de 88, linda, perfeita, ela cai no colo dos juristas. Bom, agora é hora de aplicar, certo? Com qual teoria? Com qual teoria? Não se tinha uma teoria do direito próprio para aplicar uma Constituição tão avançada. Então nós vivíamos ali andando de charrete, de repente cai uma Ferrari no nosso colo. Como dirigir? Né? Pois,
O Brasil importou basicamente 3 situações. A jurisprudência dos valores da Alemanha, totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Porque a jurisprudência dos valores era o quê? Era buscar de valores por baixo da lei, certo? De uma forma o quê? Que se tinha uma legislação nazista na Alemanha. Então era preciso driblar isso. Logo, a jurisprudência dos valores era uma forma de buscar sentidos fora da legislação para aplicar, driblando a legislação nazi. Aí o Brasil vai lá e traz uma jurisprudência dos valores, sendo que está todos os valores que você precisa positivados na Constituição. E vai buscar o que embaixo? Conteúdos ditatoriais. Depois, outra importação brasileira, a teoria da argumentação jurídica. E aí nós devemos um favor enorme para esse Luiz Roberto Barroso, né, um filósofo da contemporaneidade, né, um republicano, que faz esse favor para nós em trazer Robert Alexy de uma forma totalmente perdida, inserindo no Brasil essa ponderação de valores, que virou esse monstro que nós alimentamos e agora o juiz pondera e ninguém consegue frear isso. E a súmula, professor Cristiano, as súmulas são os anticorpos desse sistema orgânico judiciário reagindo contra esses juízes doidos que decidem do jeito que querem. A súmula é isso. Alguém não entendeu ainda assim? As súmulas são os anticorpos que o sistema criou para tentar frear um pouco esse dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, que é o que está acontecendo. Né? E por fim, o que nós trouxemos também, importamos, é o ativismo judicial dos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos já prestou favores, mas também já desprestou. Né? Ele na década de 50 ele foi bom, mas na década de 30 ele foi terrível. Logo, nós temos que entender uma coisa sobre ativismo judicial. Numa frase, ele não é bom e ele não é ruim. Ativismo judicial é um problema. Ativismo judicial tem que ser combatido, porque juízes não têm que governar o país. Certo? Caso queiram, então, filiem-se um partido, né? E concorram aí aos diferentes postos políticos do país. Mas só que, sendo juiz, não é o correto. Essa questão de... o próprio Érico Veríssimo, naquele livro Incidente Antares, famosíssimo, tinha uma discussão sobre ditadura de esquerda e ditadura de direita. Né? Os personagens discutiam se o que é melhor ou o que é pior, uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita. Né? Bom, não sei qual é pior, mas não interessa. Ditadura é ruim. A ditadura significa cerceamento de direitos. Então, a discussão não cabe se é pior a de esquerda ou a de direita. Acontece que é ditadura. Aí, essas 3 importações nos geraram uma pleiade de problemas. Uma pleiade de problemas que, se nós fôssemos discutir, nós iríamos mais longe ainda, né, professor? Mas, então, eu vou ficar em alguns. E já, então, adentrando nas soluções propostas, então, pela nova crítica do direito, tá? O primeiro obstáculo, então, que nós temos aí nós precisamos de uma nova teoria das fontes. O professor Lênio Streck tem batido bastante nessas 4 teclas. Nós precisamos de uma nova teoria das fontes, nós precisamos de uma nova teoria da norma, nós precisamos de uma nova teoria da interpretação e nós precisamos de uma nova teoria da decisão, principalmente. Essa 4ª talvez a mais importante. Teoria das fontes. Por que nós precisamos de uma nova teoria das fontes? Porque ainda nós negamos a eficácia plena do texto constitucional. Isso é fato. Isso acontece. O professor aqui antes não estava discorrendo justamente sobre leis que são lidas na frente da Constituição? Não falou justamente isso? Não falou sobre casos de lei? Não, só um pouquinho, mas está escrito na Constituição direito intergeracional. Bom, mas e daí? E eu com a Constituição? Tem uma lei que diz que eu posso pôr a barragem, então eu vou pôr. Tem portarias que valem mais que a Constituição. Anvisa fixa coisas que valem mais que a Constituição. E isso é coisa de republiqueta. Isso é coisa de republiqueta que não leva a Constituição a sério, que não leva o direito a sério em última instância. Nós temos que combater isso. Nós somos juristas. Nós não podemos aceitar que pessoas, que técnicos, que entendem de biologia, que entendem de informática, que entendem de o que for, venham e nos digam que vão aplicar uma portaria em cima da Constituição. Nós não podemos aceitar isso.
Isso fere a nossa função, isso fere o porquê nós estudamos, e porquê estamos aqui, e porquê fazemos alguma coisa. Então, nós precisamos também, como disse, de uma nova teoria da norma. Significa dizer que nós temos ainda princípios mal interpretados, nós temos uma série de problemas. Essa história da ponderação e da teoria argumentativa do direito, que diz que princípios são mandados de otimização, não é mentira. Princípios não são mandados de otimização, princípios não são qualquer coisa. Eu não posso chegar e inventar um princípio, porque eu tenho um cliente que precisa ganhar uma causa, eu invento um princípio. E eu digo, não, vamos lá, confiança no juiz da causa, né? Ou o princípio da afetividade. Pessoal, vejam, eu não estou negando que é necessário tecer debates para além da legislação. Isso é um importante papel da doutrina, vejam. Agora, não entendam que esses debates vão ter automaticamente, assim que realizados, normatividade. Pois se eu não cumprir o princípio da cooperação judicial, né? O princípio da cooperação, se eu não cumprir, o que vai acontecer? Eu vou perder a causa? O juiz vai julgar contra o meu cliente? E se eu não cumprir o princípio da afetividade, por exemplo? Não, mas só um pouquinho, as pessoas são do mesmo sexo e eles têm direito a se unir, nós temos que respeitar isso. Mas eu não estou desrespeitando isso, eu estou só dizendo que afetividade não é princípio. Princípio é princípio, é o que vem antes, é o que antecede, é o que todos partilham. Isso é princípio. Princípio não é uma criação. Eu não posso chegar e sentar e dizer, atenção, agora existe o princípio de ouvir o Santiago. Toda vez que o Santiago falar, nós temos que sentar e ouvir, porque isso é um princípio, está escrito num livro, eu sou um autor reconhecido, temos que fazer isso. Não é assim. Não é assim que funciona. As coisas têm que ser sentadas e pensadas. O direito tem um DNA, o direito não sai do zero, e nem vai para o 1. Existe um caminho a se perquirir, nós temos que fazer prognósticos, nós temos que nos perguntar, nós temos que realizar esse debate intersubjetivo para produzir hermeneuticamente conteúdos, mas não simplesmente dizê-los e querer que os outros acreditem em nós. Isso é um problema, isso é uma nova teoria da norma que nós precisamos. Nós precisamos então também de uma nova teoria da interpretação, porque existe ainda essa má compreensão do que é positivismo. Nós atiramos... Vocês querem um exemplo? Alguém aqui acha que aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? Se um juiz pega um caso e aplica exatamente a letra da lei e decide conforme a letra da lei, a minha pergunta para vocês é: isso é uma atitude positivista, sim ou não? Pensem, antes eu tinha dito que um importante meio de identificar o positivismo era a discricionalidade, certo? O juiz que aplica a letra da lei, ele está sendo discricionário? Meus caros, aplicar a letra da lei não tem nada a ver com positivismo. Não tem nada a ver com positivismo. Aliás, o professor Lenny Streck, ele vai muito mais longe com ele. Ele leva isso às últimas consequências. Ele diz que nós temos um direito fundamental a que se apliquem as leis democraticamente produzidas nas nossas causas. Isso é um direito fundamental. Se não for respeitado, você pode entrar com uma ação constitucional, professor. Uma ação constitucional, porque isso, todo julgamento é um julgamento de jurisdição constitucional. Alguém tem dúvida disso? Desde Conrad Hesse e a sua força normativa da Constituição, tudo o que se diz sobre direito se diz sobre Constituição. Todo julgamento é jurisdição constitucional. Significa dizer, nós não podemos dizer uma lei, mas está no Código Civil. Só um pouquinho. Mas e a Constituição? Não, mas só um pouquinho. Vamos punir igualmente ladrões de galinha e lavadores de dinheiro. Porque está no Código Penal, está nas leis de crimes contra a ordem tributária. Sim, isso mostra um problema que nós temos, que é o de constitucionalização do nosso direito infraconstitucional. Isso prova o quanto trabalho nós ainda temos. No fim das contas, meus caros,
ser hermeneuta é garantir emprego para os próximos 50 anos, entendeu? Ser hermeneuta é garantir porque nós temos muito o que fazer, professor Cristiano, muito o que fazer. Então, se vocês estão preocupados com o emprego amanhã, sejam hermeneutas, porque nós temos muito o que fazer, muito o que fazer, tá? E por fim, esse quarto passo, então, que é criar uma teoria da decisão. E aí o professor Denis Streck é bem incisivo em produzir, então, esse casamento da tradição gadameriana com a integridade do networking, né? Fazendo, então, que os horizontes de sentidos venham a convergir, né? E nós quebremos essas noções de discricionariedade, porque ela falece se você colocar ela diante da integridade do direito. Então, quais são as 6 possibilidades do juiz decidir contra a lei? Então, desconformidade com a lei. Número 1, se a lei for inconstitucional, porque a Constituição é suprema, certo? 2, se o texto dessa lei revelar uma interpretação inconstitucional, ou algumas dentre várias. Então, nós temos uma verba sunt conforme Auslegung, que significa uma interpretação conforme a Constituição. Se o dispositivo se o dispositivo for inconstitucional, se interpretado de uma forma certa, da qual não precise fazer uma redução de texto. Então, você tem uma Teilnichtiger omne text reduzierung, que significa anulidade parcial sem redução de texto. Depois, quarto critério, se você utilizar a lex posteriores, derrogato lex anteriores, aí você vai cair naqueles critérios básicos do Bobbio, né? Da lei posterior, da lei específica, né? Quinto, se o dispositivo for inconstitucional, se interpretado de uma forma, sendo necessário efetuar uma redução de texto, aí você tem a nulidade parcial com redução de texto. E por fim, se a lei desfalecer em face de um princípio. Então, esses 6 mecanismos são os únicos que autorizam o juiz a se afastar da lei, mas nunca da Constituição. Certo? Por fim, pessoal, para encerrar aqui a fala e nós podemos conversar um pouquinho, eu só queria colocar, então, alguns aspectos assim para evitar mal-entendidos, né? Já que essas falas curtas, né, professor Vitor Hugo, elas têm sempre a possibilidade de criar mal-entendidos, porque elas não adentram e não abarcam a complexidade, uma do direito e 2 da hermenêutica. Ambos são fenômenos complexos, que nós precisamos entender a miúde, e falas rápidas assim sempre tem essa possibilidade de escorregar. Então, primeiro, nós não podemos achar que hermenêutica é uma proibição de interpretação. Hermenêutica não é exegetismo. Nós temos que interpretar, como eu disse no início, nós estamos fadados a interpretar. A questão é nós sabermos que nós temos que nos despir dos nossos inautênticos prejuízos para compreender o que o texto realmente quer nos dizer. Aí o professor Denis Streck tem uma frase: se você quer dizer algo sobre o texto, deixe que o texto lhe diga algo. Você não pode extrair o que quer do texto, certo? E aqui eu abro um rápido parênteses para falar rapidamente de um exemplo disso, que é um exemplo que eu escrevi um artigo sobre isso, professor, e agora lendo aqui sentadinho, descobri que ele foi aprovado para apresentar no Comped em novembro, que é o seguinte. Vejam, recordam do caso da DPF e da ADI que foram ajuizados para permitir uniões estáveis de casais homoafetivos, ou de uniões homoafetivas, certo? Pois bem, na defesa, numa determinada defesa, o seu Luiz Roberto Barroso, no alto da sua inteligência, disse que citando Amir Klink, lembra? O navegador, Amir Klink, o cara da volta ao mundo, ok? Ele disse, citando Amir Klink, ele disse assim: o maior naufrágio é não navegar. Significa dizer que ele queria apontar que na Constituição havia uma lacuna que não tratava dos direitos homoafetivos, certo? Logo, qualquer legislação que fosse interpretada à luz da Constituição reproduziria essa lacuna. Pois bem, o advogado da CNBB, o Dr. Cisneiros Carneiro, e vejam,
façamos o devido recorte. Não é porque ele é advogado da CNBB que nós vamos deixar de ouvir o que ele tem para dizer, ou ainda mais estando aqui dentro, né? Não quer dizer que, pelo fato dele ser um advogado da CNBB, eu vou dizer amém quando ele terminar, certo? Mas ele disse uma coisa muito interessante, que eu reproduzi 2 vezes dentro do corpo do artigo, professor, que é o seguinte: lacuna em direito não é não encontrar no texto o que nós gostaríamos de encontrar no texto. Isso não é lacuna. Não é lacuna. E essa frase ela é tão importante porque ela representa um problema de limite semântico da Constituição, que dizia que o casamento entre homem e mulher e a união estável também entre homem e mulher. Tem um trecho entre homem e mulher. Veja, e essas são as primeiras linhas do meu artigo. Eu não sou, e isso é importante frisar, não sou contra os direitos das pessoas homoafetivas. Acho que todos têm que ter guarnecidos os seus direitos. O que eu sou contra é o ativismo do STF, que decidiu por cima da Constituição, que tinha um limite semântico expressamente declarado, e foi lá e decidiu, de uma forma ativista, que deveria ser feita uma interpretação conforme a Constituição no artigo do Código Civil, sendo que a Constituição é que coloca o limite semântico. Então aí está o problema, né? Mas tudo bem. É como conversando com o professor Lênin Streck, nós chegamos à conclusão. Tudo bem, dessa vez o ativismo foi para o bem. Foi para reconhecer uma causa que é justa, que tem que ser reconhecida, assim como milhares de outras causas que tem no Brasil, que são silenciadas, que não foram ainda submetidas ao STF. Mas a minha pergunta é: e quando forem outros direitos ali discutidos? E quando for uma causa absurda e o STF fazer um ativismo totalmente antidemocrático e decidir o que quiser? E aí, o que nós vamos fazer? Portanto, meus caros, a hermenêutica não é um enfraquecimento do poder judiciário. Eu não estou dizendo, e até conversar, um comentário do professor Cristiano, não é desencorajar ninguém a prestar concurso para a magistratura ou ofender o ofício dos juízes. Vocês entendem isso? Não é. Pelo contrário, a hermenêutica é a favor de um judiciário forte, um judiciário que valorize a jurisdição constitucional e que dê força à Constituição e que, principalmente, concretize os direitos nela estabelecidos. É isso, esse papel tão importante do judiciário que nenhuma outra instituição no Brasil pode fazer. Então a hermenêutica não é contra o poder judiciário, não é contra os juízes, muito pelo contrário, ela é um fortalecimento desse sistema, mas com controle, porque democracia é controle, democracia é prestação de contas. Tá? Meus caros, por fim, para encerrar totalmente agora, eu queria só fazer uma metáfora que o professor Lênin Streck faz. Eu acho que ela é muito interessante. Ele diz que nós temos um problema de trânsito no Brasil. Alguém não conhece? É fácil, é só pegar o carro e ir ali para a rua, né? Só que Santa Maria é light, né? A 116 está pior, mas pior que a 116 é São Paulo, certo? Ok, nós temos um problema. Nós temos um problema de estrutura de trânsito, nós temos um problema de funcionalidade de trânsito, mas nós temos um problema individual de trânsito, né? Então, o problema de estrutura significa que nós temos poucas estradas, né? Ou estradas mal pavimentadas. Um problema de funcionalidade significa que nós temos semáforos, placas mal colocadas, falta de uma série de coisas, como quebra-molas, por exemplo, faixas de segurança. Mas tem um problema individual, que são os motoristas. Alguém duvida que nós temos maus motoristas na estrada? Pois o direito tem o mesmo problema. O direito tem um problema de estrutura, nós temos leis mal colocadas, mal formuladas. Nós temos um problema de funcionalidade, porque a adequabilidade e a proporcionalidade dessas leis, quando comparadas contra a Constituição, revelam-se fracas. Mas, principalmente, nós temos um problema de maus motoristas no direito. Não cumpre o Código de Trânsito?
No mínimo, né, professor? Todo motorista cumprisse o código de trânsito, a gente reduzia em 80%. É verdade, é verdade. Ninguém- Se o professor disse, se os motoristas cumprissem o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, nós teríamos algo como 70%, 80% menos de acidentes. Isso é uma prova de que nós gostamos de fazer certas exigências, mas não gostamos de contraprestar essas exigências, né? É muito bonito exigir do Estado, mas nós temos parte nisso, nós temos uma parte importante nisso. Nós escolhemos estudar Direito porque, no fim das contas, talvez não soubéssemos quando fizemos o vestibular, mas nós nos comprometemos com a causa de um Estado democrático de direito, né? Então, agora não tem mais volta. Lamento dizer aos colegas, a menos que alguém vá fazer vestibular para engenharia, alguma coisa ainda, dá tempo também, mas agora este é um caminho sem volta. Este é um caminho sem volta. Ou a gente efetiva a Constituição, dá o seu devido valor, ou sucumbe. Ou sucumbe e viramos reféns de um estado de natureza, bem à la Hobbes, um estado de natureza hermenêutico, onde cada um diz o que quer sobre qualquer coisa, né? Esse é realmente um natural state of mankind do nosso direito. Nós estamos vivendo isso, certo? Acho que é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.